Inspirando Amigo orgulhosamente apresenta Indução eletromagnética. Por volta de 1830, dois físicos, Joseph Henry, nos Estados Unidos, e Michael Faraday, na Inglaterra, estudavam, um sem conhecimento do outro, a possibilidade de gerar corrente elétrica com a utilização de campos magnéticos, fenômeno chamado de indução eletromagnética, que é o princípio de funcionamento do gerador mecânico de energia elétrica. Faraday e Henry descobriram que uma corrente elétrica pode ser produzida simplesmente variando o campo magnético dentro de um circuito. Alguns fenômenos podem nos servir como exemplos. Conectando a espira a um galvanômetro, aparelho que pode detectar pequenas correntes, foram feitas experiências. Experimento número 1. Movimentando uma barra imantada nas proximidades de uma espira, podemos ver a deflexão do ponteiro do galvanômetro. Experimento número 2. Desmagnetizando a barra. Movimentando a barra agora em relação à espira, vemos que o ponteiro do galvanômetro não deflete. Sabemos também que toda vez que temos uma corrente elétrica, criamos um campo magnético. Assim, é possível criarmos os chamados eletroímãs. Mantendo um eletroímã próximo a uma espira conectada ao galvanômetro, se o eletroímã não for alimentado por uma corrente, ele não terá um campo magnético. Portanto, o galvanômetro não deflete. Podemos observar também que essa espira é alimentada por uma fonte de corrente contínua. Agora vamos inserir um ADDP, gerando uma corrente e, consequentemente, criando um campo magnético. Podemos observar que apenas no momento em que ligamos a fonte de tensão, existe uma deflexão no ponteiro. É quando a corrente vai de 0 a um valor máximo, fazendo com que o campo magnético varie de 0 ao valor máximo. Ao desligarmos a fonte de tensão, nossa corrente vai do máximo ao 0, acontecendo o mesmo com o campo magnético, acontecendo uma deflexão no ponteiro do galvanômetro. Então podemos ver que toda vez que alteramos a corrente de um valor para outro, o campo magnético é alterado, vai gerar uma corrente induzida. Então, o galvanômetro vai sofrer uma deflexão. Se mantivermos o eletroímã alimentado nas proximidades da bobina, nada vai acontecer com o galvanômetro, pois o campo magnético gerado é constante, porque esse eletroímã está sendo alimentado por uma fonte de corrente contínua. O eletroímã, alimentado por uma fonte de corrente contínua, se movimentado em relação à bobina, vai fazer o ponteiro defletir. Mas, se mantido em repouso, não vai acontecer nenhuma deflexão no ponteiro. Alimentando o eletroímã com uma fonte de corrente alternada, podemos perceber que o galvanômetro está sofrendo deflexões constantes. Podemos observar que ao girarmos o ímã, o galvanômetro sofre diversas deflexões. Mais uma vez, movendo o ímã dentro de uma espira fechada conectada a um galvanômetro, verificamos deflexões no galvanômetro. Alguns outros fenômenos também possibilitam o movimento do galvanômetro. Se girarmos a espira em relação ao campo magnético, acontece a deflexão. Observando os experimentos realizados e lembrando que a deflexão do galvanômetro indica uma voltagem ou força eletromotriz criada na espira, que vamos chamar de força eletromotriz induzida, podemos concluir que um campo magnético não consegue produzir uma força eletromotriz na espira.
A alteração desse campo, sim. Se alterarmos o campo magnético no interior da espira, vamos criar uma corrente induzida. Resumindo, a variação do fluxo magnético através de uma bobina gera uma tensão, uma força eletromotriz induzida. A lei de Faraday. A indução eletromagnética é resumida pela lei de Faraday. A voltagem induzida em uma espira é proporcional ao número de espiras pela taxa segundo o qual o campo magnético varia em seu interior. Conforme já mencionamos, podemos induzir uma voltagem em uma espira de fios de diversas maneiras. Movendo-se a espira através do campo magnético de um próprio ímã próximo. Movendo o ímã próximo à espira, alterando a corrente de uma espira próximo, alterando assim o campo magnético. Entenderemos com mais detalhes mais adiante. As informações são armazenadas e desarmazenadas em um disco rígido de um computador por indução eletromagnética. Antes de avançarmos na lei de Faraday, precisamos ter conhecimento no conceito de fluxo magnético. Consideremos uma superfície plana de área A colocada dentro de um campo magnético uniforme B. Traçando-se uma reta perpendicular à superfície, uma normal à superfície, chamaremos de θ o ângulo entre a normal e o vetor campo magnético. Conseguiremos obter o fluxo magnético representado pela letra φ por fluxo magnético é igual ao campo magnético vezes a área vezes o cosseno entre a normal da área e o vetor campo magnético. A unidade de fluxo magnético é Weber, a unidade de campo magnético Tesla, unidade de área é metro quadrado. Então Weber é igual a Tesla por metro quadrado. O conceito de fluxo magnético pode ser interpretado como o número de linhas de campo que passam pela superfície. Imaginando um campo magnético uniforme, é fácil verificar que quando θ é igual a zero, o número máximo de linhas passa pela superfície, pela área. Então temos um fluxo magnético máximo. À medida que modificamos o ângulo, girando a placa ou a fonte de campo magnético, podemos verificar o aumento do ângulo θ entre o campo magnético e a normal da área. Esse giro tem como consequência a diminuição das linhas de campo magnético que atravessam a área, diminuindo assim o fluxo magnético. À medida que vamos aumentando o ângulo, ocorre uma diminuição de linhas de campo magnético passando pela área, uma diminuição do fluxo magnético. Quando o ângulo entre a normal da superfície e o vetor campo magnético atinge 90 graus, essa área está paralela ao campo magnético. Então, neste momento, o fluxo magnético é igual a zero. O fluxo magnético depende do ângulo entre o campo magnético e a normal da superfície, ou seja, o fluxo magnético depende da inclinação da superfície em relação ao campo magnético. Fluxo de indução ao longo de linhas. Se observarmos a figura, podemos observar que o número de linhas de indução de um campo magnético é o mesmo nas duas áreas. Então, podemos afirmar que o fluxo na área 1 é igual ao fluxo na área 2. A área 1 é maior que a área 2.
Então, matematicamente, vemos que o campo 1 tem que ser menor que o campo 2, já que o fluxo magnético é campo magnético vezes a área vezes o cosseno. Se observarmos com mais atenção, veremos que, apesar do número de linhas de campo magnético que atravessam as duas superfícies serem o mesmo, a superfície 2, as linhas estão mais próximas. A densidade de linhas de indução é maior, tornando o campo magnético mais intenso. Quanto mais próximas as linhas de campo estão, mais intenso, maior é o valor do módulo desse campo magnético. Variação do fluxo magnético. Havíamos visto que, se girarmos a superfície em relação ao campo magnético, ou girarmos o campo magnético em relação à área, estaremos alterando o fluxo magnético. Ou seja, se alterarmos o ângulo entre a normal da área e o campo magnético, alteraremos o fluxo magnético. Existem outras possibilidades para alterar o fluxo magnético, conforme veremos a seguir. Colocando um ímã próximo a um anel, podemos imaginar o número de linhas de campo magnético que passam pelo anel. Não é difícil de enxergar que, se aproximarmos o anel do ímã ou o ímã do anel, o número de linhas de campo magnético que vai passar na área vai aumentar significativamente, aumentando assim o fluxo magnético. Da mesma maneira, se afastarmos o anel do ímã ou o ímã do anel, o número de linhas de campo magnético que passarão pela superfície irá diminuir, diminuindo assim o fluxo magnético. Podemos variar o fluxo magnético alterando a área da superfície ou também inserindo ou retirando parte da superfície de um campo magnético. É visível o número de linhas aumenta ou diminui. Também não teremos dificuldades em constatar o aumento ou diminuição de linhas de campo magnético que atravessam a superfície fechada, ou seja, mais uma maneira de modificar o fluxo magnético. Finalmente, a variação do fluxo pode ocorrer com uma simples variação de campo magnético, aumentando ou diminuindo a intensidade do campo sem alterarmos a área. Teremos mais uma vez uma variação do fluxo magnético. A lei de Faraday da indução eletromagnética nos diz que, se ocorrer uma variação do fluxo magnético através de um circuito, nesse circuito aparecerá uma força eletromotriz induzida. A força eletromotriz é igual à variação do fluxo dividido pelo tempo. Força eletromotriz em volts, variação do fluxo magnético Weber, intervalo de tempo, segundos. Indução eletromagnética. Exercício. Uma espira retangular de 10 cm de largura por 30 cm de comprimento é colocada totalmente imersa em um campo de indução magnética uniforme e constante, de módulo igual a 2 Tesla. As linhas de indução formam um ângulo de 30 graus com o plano da espira. Calcule o fluxo do vetor indução magnética concatenado com a espira. O fluxo citado supõe o plano da espira gire e fique perpendicular às linhas de indução, admitindo que a espira continue totalmente imersa no campo. Força eletromotriz induzida, considerando que no giro do item B, a mudança de posição ocorreu em meio segundo. As linhas de indução formam um ângulo de 30 graus com o plano da espira. Então, quer dizer que esse ângulo aqui
vale 30 graus. O plano da espira faz 90 graus com a normal da área, então as linhas de indução fazem um ângulo de 60 graus com a normal ao plano. Então sabemos que o ângulo é 60 graus. Que ângulo é esse, não é? O ângulo entre as linhas de indução do campo magnético e a normal do plano, 60 graus. Fluxo magnético é calculado por campo magnético vezes a área vezes o cosseno do ângulo entre campo magnético e normal. A área é comprimento vezes largura, 10 centímetros vezes 30 centímetros. Então minha área vai ser 0,1 metros vezes 0,3. A área será 0,03 metros quadrados, ou a área é 3 vezes 10 a menos 2 metros quadrados. Fluxo magnético é igual ao campo magnético, 2 Tesla, vezes a área, 3 vezes 10 a menos 2, vezes o cosseno de 60 graus. Fluxo magnético é igual 2 vezes 3 vezes 10 a menos 2, vezes cosseno de 60,5. Então, o fluxo magnético será 3 vezes 10 a menos 2 Weber. Agora temos uma situação cujo plano da espira é perpendicular às linhas de indução. Ou seja, o plano da espira faz 90 graus com as linhas de indução. As linhas de indução agora são paralelas à normal, então meu ângulo vai ser 0 grau. Que ângulo é esse? Ângulo entre o campo magnético e a normal. Então, para calcular o novo fluxo, fluxo magnético é igual B a cosseno do ângulo. Fluxo magnético, o B é 2 Tesla, a área é 3 vezes 10 a menos 2 metros quadrados, vezes cosseno de 0 grau. Então, fluxo magnético agora será 6 vezes 10 a menos 2 Weber. Quero saber agora a força eletromotriz induzida ao fazer o giro na espira. Então, eu sei que a força eletromotriz induzida é variação do fluxo sobre o intervalo do tempo. Então, a força eletromotriz induzida é 6 vezes 10 a menos 2, que é o fluxo final, quando a normal fica paralelo às linhas de indução, é o fluxo máximo, menos 3 vezes 10 a menos 2, dividido pelo tempo, que é meio segundo. Então, a força eletromotriz induzida será 6 vezes 10 a menos 2 volts. No caso de bobinas, a força eletromotriz induzida, a voltagem induzida em uma bobina, é proporcional ao produto do número de espiras pela taxa segundo o qual o campo magnético varia no interior das espiras. Lei de Lenz. A lei de Lenz nos permite determinar o sentido da corrente induzida. A corrente induzida sempre se opõe a qualquer variação do fluxo magnético através de um circuito. A corrente induzida de um circuito aparece sempre com o sentido tal que o campo magnético gerado por ela tende a contrariar a variação do fluxo magnético que a originou. Entendendo melhor, movendo a haste de metal sobre o condutor da figura, podemos observar que
dentro do circuito fechado vão aparecer cada vez mais xizinho. Xizinho quer dizer um vetor entrando na tela. Como tem um B identificando o vetor, significa dizer que esse xizinho representa o campo magnético. Ao movimentar a haste para a direita, podemos ver que dentro da área fechada, cada vez mais xizinhos vão aparecer. Então, podemos concluir que o campo magnético entrando está aumentando. Então, a corrente induzida tem que ser criada para impedir que o campo magnético entrando aumente. Então, nós temos que gerar um campo magnético saindo. Usando a regra da mão direita, onde o polegar indica o sentido da corrente e os demais dedos indicam o sentido do campo magnético, vamos posicionar nossa mão no intuito de colocar um campo magnético saindo de dentro do circuito fechado. Então, essa corrente vai ser no sentido anti-horário. Da mesma maneira, se movimentar a área fechada, vai diminuir. Significa dizer que o campo magnético entrando no plano, entrando na tela, está diminuindo. Então, para impedir que o campo magnético diminua, vamos colocar nossos dedos entrando na tela. Vamos observar pela regra da mão direita que a corrente vai ser no sentido horário. Fazendo outros exemplos com o movimento de um ímã. Só para lembrar, o ímã tem dois polos, o campo magnético sai do polo norte e entra no polo sul. Quanto mais próximo eu estiver do ímã, mais intenso o meu campo magnético. Então, se eu aproximo o polo norte de um ímã, de um anel, o número de linhas do campo magnético dentro do anel vão aumentar. Então, temos que criar uma corrente induzida de maneira que o campo magnético gerado por ela impeça esse aumento. Então, nosso campo magnético vai ser no sentido contrário ao campo do ímã. Vamos gerar uma corrente induzida no sentido anti-horário. Lembrando que para que haja corrente induzida, o anel tem que ser de um material condutor e ele tem que ser contínuo, não pode ter uma interrupção no anel. Se eu afastar o polo norte do anel, o campo magnético que é para baixo da área fechada vai diminuir. Então, para impedir que diminua, a corrente induzida vai criar um campo magnético no mesmo sentido. Corrente elétrica no sentido horário. Aproximando o polo sul de um ímã do anel da figura, vamos ver que o campo magnético vertical para cima da área fechada vai estar aumentando. Então, para impedir que aumente, eu tenho que criar um campo magnético vertical para baixo. Nesse caso, usando a regra da mão direita, eu posso perceber. Vamos gerar uma corrente induzida, sentido horário. Afastando o polo sul de um ímã do anel da figura, podemos perceber que o número de linhas verticais para cima na figura vão diminuir. Então, para impedir que diminua, eu preciso gerar um campo magnético para cima. A corrente, pela regra da mão direita, então, vai ser no sentido anti-horário. Dois ímãs idênticos, 1 e 2, são soltos simultaneamente de uma mesma altura. Nessa queda, o ímã 1 cai atravessando um cano de plástico e o ímã 2, um cano de cobre, conforme representado na figura. Sabe-se que o ímã não atrai objetos de plástico nem de cobre, e que o plástico é um isolante e o cobre um condutor de eletricidade.
Despreze a resistência do ar, considerando essas informações, responda: o tempo que o ímã 1 leva para atingir o solo é menor, igual ou maior o tempo que o ímã 2 gasta? Justifique sua resposta. Ao se aproximarem das aberturas dos canos, os ímãs aumentarão o fluxo magnético que atravessa as aberturas dos canos. Como já vimos, sempre que houver a variação do fluxo magnético em uma determinada área, essa variação fará surgir uma força eletromotriz induzida. Então, em ambos os casos, surgirá uma força eletromotriz induzida. Uma força eletromotriz induzida nada mais é que uma diferença de potencial induzida. Quando há uma DDP, uma força eletromotriz, surge um movimento de cargas elétricas, ou seja, há o aparecimento de uma corrente elétrica induzida. No entanto, o plástico é um péssimo condutor de eletricidade. Então, no cano de plástico, haverá uma força eletromotriz induzida, mas não haverá corrente induzida. Já o condutor de cobre, devido à variação do campo magnético e o surgimento de uma força eletromotriz induzida e, sendo o cobre um bom condutor de eletricidade, uma corrente elétrica induzida surgirá. A corrente induzida cria um campo magnético para minimizar a variação do fluxo magnético ocasionado pelo movimento do ímã. Consequentemente, uma força magnética surgirá se opondo ao movimento do ímã. Conclusão: em áreas formadas por condutores de eletricidade, quando submetidas a uma variação do fluxo magnético, é gerada uma corrente induzida que gera um campo magnético para impedir a variação. O site Pirano Amigo está ficando pronto, está tomando forma. Ajude a divulgar o site Pirano Amigo para que mais pessoas possam conhecer o trabalho. Espero que tenha gostado do vídeo. Ajude a divulgar o canal Pirano Amigo. Deixe seu like, inscreva-se. Muito obrigado pela atenção.